Bom dia, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Há alguns dias nós gravamos uma série de gotas pensando em 6 coisas que Deus ele não gosta, ele detesta, e a 7ª que ele abomina. Interessante que à medida que fomos falando dessas coisas, eu recebi muitas mensagens de pessoas que disseram: eu nunca tinha prestado atenção nessa verdade da palavra de Deus. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Então eu queria parafrasear aquela série dizendo que nós vamos falar pelo menos umas 5 coisas que Deus ama e uma outra coisa que Deus é extremamente apaixonado. Eu não sei se a minha expressão de apaixonado vai ter uma conotação assim um pouco estranha aos seus olhos. Mas nessa série nós vamos falar de 5 coisas que Deus gosta, que Deus pede que você faça, que quando fazemos essas coisas, Deus se alegra. Mas uma 6ª coisa deixa o coração de Deus por demais feliz. Deus se alegra por demais quando fazemos essa 6ª coisa. Então hoje eu gostaria de começar falando sobre algo que está na palavra de Deus. Como tudo na vida, nós somos pessoas que somos atraídos por algumas coisas. Quando alguém pensa muito parecido conosco, quando uma pessoa é educada conosco, nós somos atraídos por isso. Eu gosto muito quando eu vou a uma loja e aquela pessoa que está ali como atendente, ela é educada. Quando é um ser humano educado, às vezes eu me sinto até no direito de comprar só pelo atendimento da pessoa. Existem pessoas que você se aproxima do estabelecimento e você pergunta: deixa eu te fazer uma consulta. Você tem o celular tal, sei lá, um iPhone 5, um Moto G, um Samsung? Eu não quero aqui fazer propaganda, mas você pergunta à pessoa. E ela diz assim: não tenho não. E emudece. Você já vai numa outra loja. Você pergunta: você tem um aparelho, um celular, marca tal? Ela olha para você, ele olha para você com toda a afetividade, com um sorriso nos lábios e diz: poxa, eu não tenho não. Eu vou ficar te devendo esta marca. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não quer olhar uma outra marca? Olha, eu tenho algumas ofertas para você. Coisas que estão no mesmo nível, talvez até melhor. Deixa eu te explicar, me dê essa oportunidade. E você fica encantado com o atendimento. Então, Deus tem coisas que Deus fica impactado quando nós fazemos. E eu quero hoje começar falando de uma coisa que deixa o coração de Deus por demais impactado. A Bíblia diz que há um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Observe a força desse texto. Se encontra no Salmo de número 51. Quando eu ouço, quando eu leio, quando eu vejo esse texto, eu fico por demais impactado com a leitura desse salmo. Se você quiser uma indicação, eu te diria: leia esse salmo. Pare durante essa semana para uma leitura desse salmo. É um dos salmos mais belos da palavra de Deus. É um dos salmos mais lindos da Sagrada Escritura. Esse é um salmo que o profeta, o rei, o poeta Davi, ele vai falando de algumas dores e de sabores que aconteceram na sua vida. Ele teve um erro, talvez um dos erros mais históricos da sua vida. E esse moço chegou ao ponto de abrir o seu coração, clamando para Deus, pedindo a Deus que fizesse uma obra na vida dele. E é esse salmo que eu quero retirar um versículo para falar da primeira coisa que Deus ama. Está no verso 17 do Salmo 51, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás o Senhor. Pensa numa coisa que atrai
a graça de Deus, atrai o coração de Deus. Deus fica impactado, Deus fica extremamente partido ao meio de alegria quando Ele encontra uma pessoa com um espírito quebrantado, um coração tremendamente voltado para Deus, um coração contrito, um coração que reconhece as suas mazelas, um coração que reconhece que ainda não chegou no ponto ideal de Deus, um coração que diz o tempo todo: eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu não me conformo com o que eu tenho, com o que eu sou, eu não me conformo como eu ainda estou tão distante do ideal de Deus. Deus não despreza uma pessoa assim. Por mais que você tente, mas a única forma que nós temos de agradecer a Deus, a única forma que nós temos de abençoar as pessoas, a única forma que nós temos de mexer com o coração de Deus é fazendo valer a vontade dele. Se você e eu tivermos consciência do que Deus tem para nós, se nós tivermos consciência de como as coisas à nossa volta podem mudar, nós nunca mais nos comportaríamos de uma forma diferente, senão buscar a presença do Deus vivo. Olha o que diz Provérbios 23 e 26. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então a primeira coisa que Deus ama é uma pessoa que dá a Deus o seu coração. Deus fica impactado, se alegra o coração de Deus. Deus ama uma pessoa que dá o seu coração. Você vai ver muitas pessoas, muitos líderes religiosos, muitos pastores, muitos padres, falando que você precisa dar dinheiro, que você precisa fazer oferta disso e daquilo, que você tem que dar uma oferta maior. Quanto maior for a sua oferta, maior vai ser a sua bênção. Olha, eu nem vou discutir isso, porque uma pessoa dá oferta, faz o que está no coração. Mas o que Deus deseja não é dinheiro, não são essas coisas. O que Deus deseja é o coração da pessoa. Então a primeira coisa que Deus ama quem dá o coração a Ele. E se você que escuta essa gota nessa manhã quiser saber um pouco mais como dar o coração a Deus, eu recomendo que você leia o Salmo 51 com o olhar de alguém que percebe um moço que errou, um moço que adulterou, um moço que praticamente chegou no fundo do poço. Mas ele faz uma oração tão linda pedindo perdão a Deus e reconstrução, que no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Que Deus abençoe o seu dia, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu comecei a falar sobre 5 coisas que Deus se alegra, e a sexta, que Ele faz festa. Confesso a vocês que fiquei pensando no primeiro momento de onde eu tiraria essas 5 coisas. Porque Deus foi aos poucos plantando esse tema no meu coração, porque eu falei de coisas que Deus não se agrada e a 7ª que Ele abomina. Então surgiu esse desejo no meu coração de falar de coisas que Deus se alegra e a 6ª que Ele abomina. E quando eu pensei nessa série, a primeira e a última coisa eram bem claras na minha mente. Aquilo que Deus faz festa já estava bem claro na minha mente, e a primeira coisa, que era um coração entregue totalmente a Deus, também estava claro na minha mente. Mas as outras coisas, eu confesso que não estavam claras na minha mente. Mas eu quero compartilhar com você e conversar um pouco sobre o que será que agrada a Deus. O que é que faz Deus ficar alegre? Entre tantas coisas que nós podemos falar, a citação de ontem foi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, como resultado daquilo que você tem feito, que é uma entrega. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É incrível como existe em nós uma capacidade fora do comum de magoar as pessoas.
Às vezes, sem querer, nós magoamos as pessoas. Mas eu também quero destacar que há em nós uma capacidade sublime, extraordinária, de alegrar as pessoas até com poucas coisas. Quando você passa na portaria do seu condomínio, você baixa o vidro e você diz para aquele porteiro, bom dia. Olha, Deus te abençoe. Você não sabe como isso pode alegrar uma pessoa. Eu faço essa citação porque um deles já me disse isso. Ser educado no mundo de hoje já é um diferencial. Dar atenção às pessoas já é um referencial. Então, deixar as pessoas alegres hoje em dia é algo simples. Você viajar e trazer um presente simplesinho para alguém da sua família. Você lembrar do aniversário de alguém e ligar. Tudo isso alegra as pessoas. Mas Deus, Ele tem como característica já ser o autor do amor, o autor da alegria. Está em Deus essa essência. Então, nós usamos uma linguagem mais teológica, o antropopatismo. É um sentimento que nós vamos atribuir a Deus, sendo que parte de um sentimento humano. Então Deus não se alegra ou fica triste porque Ele é Deus. Mas nós estamos exemplificando, tipificando coisas que deixam Deus alegre. E hoje eu quero fazer uma citação de um texto muito, muito profundo. É um texto que está lá em Jeremias, capítulo 32, dos versos 38 a 41, que dizem assim: Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, o bem de seus filhos e dos seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de todo o coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem. E, gente, ouçamos assim com mais atenção o que diz o Espírito Santo. Olha que texto profundo, dizendo que Deus, Ele vai ter uma alegria em fazer-nos um bem. Então nós vamos aos poucos descobrindo que essa promessa de Deus de ser uma bênção para nós, de ser um Deus salvador, um Deus que cuida, um Deus que não deixa faltar nada, um Deus que é o nosso pastor, um Deus que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente, um Deus que quando você está lá no fundo do poço, que você eleva os seus olhos para os montes, você começa a se questionar, a se perguntar, mas de onde vai vir o meu socorro? Você não vê possibilidades. Aí você retoricamente ecoa, responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então esse Deus que tem tantas promessas maravilhosas, Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha alegria é fazer o bem a vocês. Então Deus se alegra em fazer o bem, e isso não é um sentimento liberalista, isso não é um sentimento estranho, religioso, isso não é uma condição de barganha, de troca. Muitas pessoas são levadas por um tipo de evangelho, mas um evangelho tão complexo que ele se torna simplista. Um evangelho tão cheio de labirintos que ele se torna um ponto num vazio existencial. Um evangelho de um voo tão astronômico que se torna raso como uma meia soquete. E Deus, Ele não precisa, mais uma vez eu digo, Deus não precisa de trocas, de barganhas. Deus não precisa de sacrifícios humanos. Deus não precisa da compra daquilo que nós queremos no mundo espiritual. É por isso que Ele já prometeu: olha, a minha alegria é fazer o bem a vocês. E quando eu faço o bem a vocês, vocês vão automaticamente perceber que eu faço isso porque vocês são o meu povo. E eu vou ser o Deus de vocês. E vocês vão receber um pensamento, uma conduta diferente para a vida. E isso vai passar de forma geracional para os filhos, para os descendentes. E vocês vão entender a minha aliança. E é uma aliança que não se rompe. Então, com isso, vocês também vão fazer o bem. Jamais deixarei de fazer o bem a vocês, e vocês não vão deixar de fazer o bem a outras pessoas. Eu vou fazer com que vocês tenham um temor para mim de coração, e que isso vai fazer com que vocês se desviem daquilo que te afasta de Deus.
Então, Deus se alegra quando Ele faz o bem. Automaticamente, Deus se alegra quando você enxerga esse bem. Deus se alegra quando você tem reverência a Ele, porque Ele é um Deus bondoso. Deus se alegra quando você se submete a Ele, quando você escuta a voz dEle, quando você, quebrantadamente, você lê a palavra dEle e você diz, poxa, eu tenho ouvido essas gotas, eu tenho conversado com Deus, eu tenho ido a uma comunidade, eu tenho lido a palavra, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero me submeter à aliança com Deus. E se você fizer isso, você vai ver que se Deus já faz um bem, isso vai se multiplicar em sua vida. Creia no que eu estou te dizendo. Pai, obrigado pelas pessoas que escutam essa gota. Fazer o bem alegra o teu coração. E o Senhor não faz o bem porque eu sou bom. O Senhor faz o bem porque o Senhor tem uma aliança. E bendito é aquele que entra na tua aliança, entrega a vida nas tuas mãos, na mão de Jesus, encontra a salvação eterna e encontra o bem, o favor de Deus em todas as áreas da vida. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos comentado nessas gotas e o título é 5 coisas que Deus se alegra e uma sexta que Ele faz festa. Então hoje eu gostaria de falar e refletir com você acerca do nosso semelhante. Você já prestou atenção quantas pessoas têm perdido o emprego em nosso país? Quantas pessoas têm tido dificuldade de manutenção na sua vida? Como tem crescido as calamidades, as dificuldades sociais? Como tem crescido a violência em nosso país? E é interessante que, à medida que o tempo vai passando, nós estamos nos distanciando uns dos outros. Cada dia que passa, as casas são mais protegidas. Nós temos um país onde o ramo, talvez, que mais cresce, seja o ramo de segurança. Portões elétricos, eletrônicos, cercas elétricas, grades. Nós estamos vivendo um período onde cada um se isola no seu canto, cada um vive no seu quadrado, de modo que nós vamos nos distanciando das mazelas uns dos outros. E com isso eu não estou criticando quem tem condição de morar num bom condomínio, quem pode fazer boas proteções, porque infelizmente essa é a nossa realidade. Mas eu tenho me questionado muito qual é o meu papel no mundo. Porque diz a Bíblia que a nossa vida é como um vapor, que ela vem e desaparece. A Bíblia diz também que a nossa vida é como um conto ligeiro. Conto ligeiro, para quem é mais jovem, é uma pequena revista. Antigamente, mas muito antigamente, era uma revista de 3, 4 folhas. Você abria aquela revista e você começava a ler aquele conto, acabou o conto. Então a nossa vida é assim. E se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando nós nos importamos uns com os outros. Quando nós nos compadecemos uns dos outros. Quando nós temos empatia, compaixão. Quando nós sofremos com a possibilidade de não poder ajudar alguém. É quando o nosso coração é um coração doador. É quando a dinâmica da nossa alma seja uma tremenda vontade, inquietante vontade de fazer o bem a alguém. A Bíblia diz que de alguma forma nós precisamos tratar as nossas queixas, tratar as nossas dores, as nossas enfermidades, olhando para o outro, porque melhor é dar do que receber. E você vai conseguir um material farto na Bíblia que nos faça olhar para o outro e não apenas para as nossas mazelas. Muitos versículos nós poderíamos citar, muitos versículos nós poderíamos falar, mas eu gostaria de citar para você a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Paulo, na minha visão, é um ser, depois de Jesus, um dos seres mais admiráveis da história bíblica e da história da humanidade. Paulo consegue ser um jurista, filósofo, ele consegue ser um teólogo, ele consegue ter características militares, ele consegue ser um poeta.
Paulo consegue ser um silencioso da existência humana, um tagarela. Paulo reúne qualidades e qualificações muito profundas para um único ser humano. Paulo consegue tratar dos problemas e dos dilemas das comunidades, das instituições, com muita sabedoria. Paulo consegue pensar na dor do outro como se fosse de fato a dor dele. E isso para mim é fantástico. E nessa carta, na segunda carta aos Coríntios 9, a partir do 6, o apóstolo Paulo diz assim: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Oh, meus queridos ouvintes, a minha alma estremece, meu coração fica palpitando, eu me arrepio todo quando eu leio esse texto. E eu vejo alguns colegas pastores, alguns exegetas da Bíblia usar esse texto para falar só sobre dinheiro. E o apóstolo Paulo está dando uma compreensão muito mais profunda na arte de cuidar uns dos outros, de abençoar as pessoas, de ser zeloso com o sofrimento do outro e ser um atuante na causa dos necessitados. O apóstolo Paulo ele vai dizer, gente, se você não faz nada por ninguém é porque você não aprendeu a semear no mundo espiritual. E se você faz alguma coisa é porque você está aprendendo a semear. E o que nós precisamos entender como ser humano é que o nosso coração precisa sofrer com o sofrimento dos outros. O nosso coração precisa se compadecer das mazelas alheias. E Paulo diz que se nós devemos contribuir, não é só porque a nossa mente entende que se eu contribuir vai ser deduzido no meu imposto de renda, não. Pelo contrário, Paulo diz assim, contribua por causa de um sentimento no coração, por causa de uma dor na sua alma. Contribua porque você tem o seu pão à mesa, mas você olha para o seu vizinho e ele não tem, divida. Contribua porque há alguém que necessita, e não porque você tem uma necessidade religiosa. Ah, porque eu sou evangélico eu tenho que ajudar. Ah, porque eu sou espírita eu tenho que evangelizar. Não. Contribua por causa do teu coração. Porque Jesus é o motivo da nossa ação bem digna, bondosa, amorosa, caridosa. Eu não ajudo para ter salvação. Eu não ajudo para chegar ao céu. Eu recebo Jesus e porque já tenho Jesus eu me compadeço do meu semelhante. Recentemente aconteceu algo comigo que foi forte. Eu estava fazendo as compras no supermercado e um moço se aproximou de mim com um pacote enorme de fralda descartável. Ele disse, gente, eu gostaria de pedir uma ajuda a vocês, e fez um longo discurso. E quando ele fez aquele longo discurso, o moço que estava ao lado disse assim, eu não vou te ajudar não. Eu fiquei quieto. Mas eu confesso a vocês que algo no meu coração dizia que aquele moço não estava sendo um charlatão. E quando eu dei uma volta com o carrinho, me aproximei dele, ele estava num canto, na prateleira, olhando assim para uma prateleira de biscoitos. Quando eu toquei no ombro dele, as lágrimas estavam descendo no rosto dele. E eu confesso que eu comecei a chorar também. Eu disse, moço, o que está acontecendo com você? E ele começou a me contar a história dele, que ele perdeu o emprego, e que ele já tinha sido no passado um assaltante à mão armada. E que naquele momento que eu toquei no ombro dele, ele estava pedindo, Deus, bota alguém no meu caminho, porque eu não quero voltar para aquela vida. Você que escuta essa gota, não tranque o seu coração porque alguém já te fez um mal, porque alguém você já ajudou e não correspondeu. Não faça isso. Deixa Deus te usar. Seja uma bênção. Deus se alegra quando nós somos uma pessoa do coração bom e quando temos alegria em ajudar alguém. Pai, que a tua mão poderosa faça cirurgia na minha alma, no meu coração, que eu não seja um insensível. Oh Deus, quantas pessoas passam por mim e eu não ajudo. Me ajuda.
Ajuda-nos a sermos uma bênção para a vida das pessoas. Enquanto nós cuidamos dos filhos de Deus, das pessoas, Deus cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. E hoje eu gostaria de falar nessa gota sobre algo que Deus se alegra. E para isso eu quero ler João capítulo 15, do 7 ao 12, que diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Vejam o que alegra o coração de Deus. Ele diz que eu tenho dito essas coisas para que o gozo dele, a alegria dele esteja em nós. Então, como é que Deus se alegra? Deus se alegra quando nós permanecemos firmes nele, nas palavras dele, e quando firmes nele, comecemos a amá-lo de tal forma que nos tornemos pessoas frutíferas. Frutíferas de que forma? Amando as pessoas, cuidando das pessoas. Então, o que alegra o coração de Deus é quando nós nos parecemos com ele, é quando nós somos discípulos dele. Que você possa, ao ouvir essa gota, guardar no seu coração uma vontade extrema de ser um discípulo de Jesus. E eu gostaria muito que você guardasse que um discípulo de Jesus não significa que você é perfeito. Você pode cometer qualquer erro de qualquer ser humano. Você pode cometer, você pode escorregar, você pode cair, mas sabe o que o discípulo de Jesus ele faz? Ele recomeça, ele levanta, ele não fica prostrado. Um discípulo de Jesus, ele pega essas situações desfavoráveis para clamar ao Senhor, para que a sua vida volte para o ponto que Deus preparou. Eu quero agradecer a cada um de vocês. E lembre do que eu te falei. Ajude uma pessoa, ajude um ser humano, apresente Jesus, apresente o Evangelho, fale de Jesus para as pessoas com naturalidade, com simplicidade. E se você não conhecer muito a Bíblia ainda, faça como aquele cego na Bíblia, fala assim: olha, eu não sei muita coisa ainda, eu não conheço toda a Bíblia, mas uma coisa eu sei, Deus mudou a minha vida. Aquele cego, ele diz assim: eu era cego, agora eu vejo. Você pode contar a sua história, testemunho do que Jesus tem feito na sua vida. Eu agradeço muito. E se você der, ajuda uma pessoa, um pedinte, um cobertor, seja quem for, tira uma foto e manda para nós, que minha esposa vai me mostrar através dos relatos que são feitos no nosso sistema. Que Deus abençoe a você, a mim, a cada um de nós. Hoje eu completo mais um ano de vida. E a Bíblia diz que o Senhor te ensina a contar os dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Na verdade, eu quero pedir muito a Deus que cada dor, cada alegria, cada passo, cada regresso, cada pregresso, cada altitude, cada latitude, cada profundidade, cada passo que eu der, seja sempre na direção do meu Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de vocês. Obrigado pelas manifestações de carinho. E essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Deus, obrigado pela minha vida, por mais um ano de vida, pelo presente que o Senhor me dá. Deus, obrigado pelas pessoas que escutam essa gota. Hoje eu completo mais um ano de vida. Depois de amanhã, minha esposa. E eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa espalhada pela face da terra tenha a oportunidade de te conhecer, porque é a tua palavra que diz que o mandamento do Senhor é esse, que amemos-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou, Ele nos ama. E a Bíblia é muito clara, ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra a vida eterna, não sofra na vida eterna, mas que tenha alegria na vida eterna, que tenha salvação eterna. Oh Deus, obrigado. Ajuda as pessoas nos seus conflitos, nas suas dores. Cura essa enfermidade, cura esse problema. Ajuda nos relacionamentos, restaura esse relacionamento. Dá força para esse meu irmão, para essa minha irmã continuar caminhando. E nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós
temos falado nesses dias sobre 5 coisas que Deus se alegra, e a sexta, Ele faz uma festa. E eu fui descobrindo com esse desejo, com essa vontade de falar dessas coisas, não tinha noção do que eu iria falar. Eu fui descobrindo que eu poderia falar, no mínimo aqui, dezenas de coisas que Deus se alegra. Mas eu me resumi a 5 coisas que Ele alegra e uma que Ele faz festa, por conta de uma direção mesmo didática. Mas hoje nós vamos falar da 5ª coisa que Deus se alegra. Deus se alegra com a sabedoria. Como vocês sabem, eu sou nordestino. Nasci numa cidade linda do meu interior da Bahia, chamada Itabuna. Há 9 anos eu estava pastoreando em Salvador, 9 anos e 4 meses. E estou há 4 meses na linda cidade de Feira de Santana. Mas o meu período em Salvador, muitas pessoas não conhecem o Nordeste, especialmente não conhecem a Bahia, e acham que a Bahia é um lugar que só tem macumba. Em cada esquina há alguém praticando um tipo de religiosidade, um tipo de expressão afrodescendente, ou um tipo de religião que seja diferente da sua, do seu estado, da sua origem. Mas no fundo, nós precisamos entender que todo tipo de religião há expressão na Bahia. Há evangélico, há católico, há espírita, todo tipo de religião há expressão. Nós não somos um estado que temos apenas a expressão da afrodescendência. Nós temos outras referências. A Bahia também é um estado que tem esse tipo de comportamento religioso, mas há outros níveis de comportamento religioso e que todos eles têm a sua liberdade. Mas também eu gostaria de dizer que o Nordeste é um estado também de pessoas inteligentes, de pessoas sábias, de pessoas que constroem o seu dia a dia, que ajudam o próximo. Há muita coisa boa no Nordeste que as pessoas deveriam conhecer. Mas como eu estou falando sobre sabedoria, eu queria contar a história de um moço que eu não sei o nome. A minha filha fazia cursinho num bairro de Salvador chamado Pituba. E me chamou a atenção, uma vez que eu fui deixá-la, uma fila enorme de pessoas para comprar cachorro-quente. Uma barraquinha muito simples, para não dizer simplória. Um moço com uma luva, uma touquinha na cabeça, uma higiene aparente. Um moço muito simples, sem muitos recursos, mas aquela fila enorme de pessoas para comprar o seu cachorro-quente. O que me chamou a atenção foi algo que eu quero te dizer. A uns 10, 15 metros dele, talvez, do outro lado da rua, uns 15 metros no máximo, uma grande rede mundialmente conhecida, uma franquia fortíssima. Tudo que o adolescente, que o jovem gosta, que nós gostamos, nós seres humanos, uma estética bonita, sem poluição sonora, ar-condicionado, estacionamento, guloseimas, tudo ali. Mas a fila estava naquele moço do cachorro-quente. E certo dia eu parei, enquanto esperava minha filha, para pesquisar, com a minha curiosidade, por que aquele moço tinha tanto cliente. E fui descobrindo, ele me contando que ele ajudava todos os irmãos, 2 que estavam desempregados em São Paulo e 2 que estavam na roça, no interior da Bahia. E aquele moço foi conversando comigo quando de repente ele disse: moço, eu não gosto de falar muito da minha vida, mas aqui não é apenas o meu ganha-pão, aqui é o ganha-pão de pelo menos 30 pessoas. Eu consigo retirar aqui livre de tudo no final do mês, quase 25 mil reais. Gente, quando aquele moço me falou isso, eu fiquei impactado. Sinceramente, do fundo do meu coração, não é nem pelos 25 mil reais. É pela coragem daquele moço de fazer uma revolução, quando todos até podem discriminar alguém que está numa posição daquela. E eu perguntei para mim mesmo, qual é o marketing desse moço? O que ele tem? E aí eu fui vendo. Chegava uma pessoa, ele chamava pelo nome. Chegava um adolescente, ele gritava: Claudinho, o seu ônibus vai passar daqui a 15 minutos. Chegava uma senhora, ele dizia assim: Dona Maria, fique tranquila que o seu ônibus não passou ainda. Então ele conhecia as pessoas pelo nome. E no carrinho dele tinha uma frase. Mas uma frase que impactou meu coração. A frase no carrinho dele está lá até hoje escrito: a sabedoria é a semente da vitória. Gente, eu achei essa frase tão profunda. Eu achei essa frase de uma filosofia religiosa, prática, linda. Eu achei cristocêntrica. Porque realmente é a sabedoria que é a semente da vitória.
Muitas pessoas não entendem o que é a sabedoria. A sabedoria, ela está ligada ao sentido mais profundo do ser humano. O ser humano tem elementos de entrada, de saída, como um computador tem seus periféricos. O ser humano tem o ouvir, o ser humano tem o falar. E aquele moço, ele desenvolveu os seus sentidos numa maestria absurda. A inteligência é algo que nós conseguimos numa academia, com cursos, com a somatória do aprendizado, um QI apurado, uma inteligência normal, natural de Deus. Isso é inteligência, mas a sabedoria é o acúmulo do conhecer, do sentir e do praticar a fé. Essa sabedoria que o escritor dos Salmos, Salmo 90, me parece que Moisés escreveu, no verso 12, diz que o Senhor me ensine a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E é isso que nós precisamos atender. A sabedoria é a somatória de todas as coisas da vida e a prática da relevância de tudo que você já viveu. Quando você sofre ou se alegra, quando você chora ou sorri, quando você observa, quando você somatiza, quando você é ansioso, tudo que você passa na vida, as dores e os dissabores, deve nos amadurecer para uma vida mais sábia. Então, a sabedoria alegra o coração de Deus. E eu quero embasar minha palavra lendo Provérbios 23, o verso 15 ao 18, que dizem assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os teus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que você tema sempre o Senhor. Se você agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Olha a frase daquele moço: a sabedoria é semente da vida. Então nós vamos aqui descobrir que Deus se alegra quando uma pessoa tem um coração sábio. Ele sente alegria quando essa sabedoria levam palavras para os nossos lábios de retidão, que leva as pessoas para um bom caminho. Uma pessoa sábia, ela pode ter um doutorado, mas ela tributa a sua sabedoria à graça de Deus. Uma pessoa sábia, ela pode ser uma pessoa indouta, não tem nenhum tipo de conhecimento, mas ela consegue receber do alto a revelação para cada passo da vida e ainda derrama isso na vida de outras pessoas. Senhor, obrigado, Pai, porque se a sabedoria te alegra, eu quero te pedir, me ajuda a ser sábio. A Bíblia diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá de graça e não lança em rosto. Então, querido Deus, ajuda a mim, ajuda as pessoas que escutam essa gota a termos sabedoria para lidar com as dores, com os problemas com os filhos, com o marido, com a mulher, com a sogra, com o genro, com a nora, os problemas de trabalho, os problemas afetivos, os problemas de relacionamento, namoro, noivado, casamento, enfim, Senhor. Nos dá sabedoria para lidar com o dinheiro, para não comprar tanto, não ser compulsivo. Nos dá sabedoria para não brigar tanto com as pessoas. Enfim. Nos dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós não entendemos o porquê algumas coisas na nossa vida escapam das nossas mãos. E nessa série nós temos falado sobre 5 coisas que Deus se alegra e uma sexta que Ele faz festa. E hoje nós encerramos a nossa série falando de algo que Deus faz uma festa. Não sei se você já tomou conhecimento, mas 70% da superfície da Terra é coberta de água. Você imagina, 70%, isso aí é inimaginável na minha mente. Sendo que aproximadamente 97,5% são de águas salgadas e apenas uma média de 3% de águas doces. Então, imagine se isso for aplicado à nossa vida. Se 97% da nossa vida fluir coisas salgadas, amargas, e apenas 3% de coisas doces, boas. E a única forma que essa água salgada tem de voltar ou tornar-se doce, só há uma possibilidade dessas águas, dos oceanos, voltar ou passar a ser doce, é passar pelo processo de evaporação. Saindo do seu estado natural, do seu habitat, o mar vai evaporando, mudando a sua alma, mudando a sua essência, mudando o seu destino. E ela retorna em forma de chuva.
essa água se torna uma água doce. Isso é a maravilha da mão de Deus, o Deus que muda a essência, que muda o processo, que alimenta a vida das pessoas, alimenta a minha vida e a sua vida com sonhos, com esperanças. Ele muda a nossa essência, a nossa alma. E nós só vamos mudar se nós nos evaporarmos até Deus, para voltar em forma doce. E o que eu quero trabalhar nessa nossa última gota, tudo isso tem sido muito importante para mim, quando eu comecei a pensar em coisas que Deus se alegra. E observe bem, se Deus se alegrou com todas essas coisas, agora nós vamos pensar, Hermes, e o que é que ele faz festa? O que é que faz Deus parar sua agenda e fazer uma festa? Olhe bem, é muito importante para todo ser humano, e não estou falando de um processo religioso, isso é existencial. É muito importante que o ser humano tenha alguns entendimentos claros na sua vida. Como o Ariano Suassana um dia ele falou, ele disse que quando ele levava a vida dele muito a sério, ele convocava o palhaço que habitava dentro dele. Eu traduzo isso dizendo assim, quando a sua vida estiver muito angustiada, convide a alegria que está dentro de você. Diz a Bíblia em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Então entenda que você vai passar por momentos de dificuldade, de tristeza, mas convoque o Deus que habita em você, para que Ele restaure, transforme a sua dor em alegria, o seu pranto em riso. A segunda coisa que eu acho que nós precisamos entender, nós não podemos confundir erro de caminhada com erro da rota. Às vezes as pessoas param a viagem da vida, param as histórias da vida, param a sua agenda existencial, porque elas confundem erro de caminhada com o erro da rota. É como se eu estivesse saindo daqui agora, da minha casa, indo ao centro da minha cidade. Então eu passo a minha portaria, eu tenho a minha direção, e por conta disso eu entendi que alguma coisa estava errada, eu percebi que meu pneu estava furado. E quando eu fui trocar esse pneu, eu não ouvi a minha esposa, o meu amigo, e não coloquei o macaco no carro. Isso foi um erro da minha caminhada. Agora observe bem, eu posso tranquilamente voltar em casa andando, pegar um mototáxi em casa andando, eu posso ir a uma borracharia, eu posso dar um jeito de resolver esse problema, mas eu não posso perder meu foco porque eu estava indo ao centro da cidade, essa é a minha rota. Então, traduzindo, não confunda erro da caminhada com erro da rota. E não confunda acidente com fatalidade. Você teve um acidente, pois bem, precisa de cuidados médicos, primeiros socorros, precisa de internação, faça tudo o que for preciso e possível. Mas não confunda acidente com fatalidade. Fatalidade é algo fatal, que não tem mais jeito. E quando nós tivermos vida, enquanto tivermos essa graça de Deus sobre nós, tudo tem jeito. Guarde o que eu estou te dizendo, não importa o diagnóstico, não importa o que falaram, tudo tem jeito. E hoje eu quero finalizar falando justamente disso. Precisamos depender mais de Deus. Hermes, para de enrolação. O que é que Deus faz festa? Eu vou convidar você a depois pegar sua Bíblia e ler o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas. Aí está o exemplo, ele dá triplamente exemplos do que Deus faz festa. No capítulo 15 ele começa falando de uma parábola da ovelha perdida. Naturalmente essa palavra foi contada, para você entender melhor, porque os fariseus, os saduceus, as pessoas que eram muito religiosas, criticaram Jesus, porque Jesus estava sentado, conversando com pessoas que tinham mau testemunho, eram pecadores. Então Jesus agora, para mostrar a importância da vida, a importância das pessoas, ele conta uma parábola. A primeira parábola que ele conta é que tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E esse homem, na sua contabilidade, ele percebeu que faltava uma. Então ele vai atrás dessa ovelha. E quando ele acha essa ovelha, ele é atrás. E retornando com essa ovelha, ele convoca os seus amigos. E de forma extraordinária, ele faz uma festa com seus amigos. Observe que ele coloca a sua ovelha nos ombros. Naturalmente ele poderia ter chegado muito cansado em casa, porque ele fez muito esforço, mas nem por isso ele deixou de celebrar, de fazer uma festa. Depois Jesus conta uma outra parábola, já não de um homem, de uma mulher. E falar de uma mulher naquela época era romper os paradigmas. Então Jesus se compara como um pai, se compara como uma mulher, uma autocomparação, uma tipologia. Então ele diz assim, olha, uma mulher tinha 10 moedas, eram 10 dracmas. Cada dracma tinha um valor
de um dia de trabalho de um ser humano normal. Então ele conta que essa mulher, na sua contabilidade, ela percebeu que tinha perdido uma moeda. Ora, um homem que tem 100 ovelhas e perde uma, perde 1%. Uma mulher que tem 10 moedas e perde uma, perde 10%. E Deus, a Bíblia diz agora que Deus se transformando, ou tipificando essa mulher, procura essa moeda, acha e ela convida as amigas, faz uma festa. Depois ele conta a parábola de um filho pródigo. O homem tem 2 filhos, um resolve ir embora de casa. Na sua cultura, ir embora de casa, antecipar a sua herança, ele estava matando seu pai, não talvez fisicamente, mas juridicamente e religiosamente falando. E agora ele vai embora, gasta tudo. Então quem tem 2 filhos e um vai embora, ele perde 50%. Esse pai fica na varanda esperando, e diz a Bíblia que gastou tudo, sofreu, você conhece um pouco a história. Vindo ele de longe ainda, o pai o avistou. Ou seja, às vezes nós estamos longe dos valores, longe de Deus, achamos que não tem mais jeito. Aí a Bíblia diz que Deus sai da varanda, vai até o encontro do filho, dá um beijo, dá um abraço, pede para colocar a sandália nos pés, roupa nova e anel no dedo. E a Bíblia diz que o pai manda matar aquele novilho cevado, bem gordinho, e o que é que faz? Simplesmente faz uma festa. Então eu quero recomendar a você, procure na internet uma música chamada Ninguém Explica Deus. Tem a participação de Gabriela Rocha, ou é dela, eu não tenho certeza, mas Ninguém Explica Deus. O grupo é Preto no Branco. É uma música lindíssima, você vai gostar muito, você vai entender um pouco mais da essência de Deus. Então, a última coisa que eu quero falar nessa gota é que o que Deus faz festa é quando alguém entrega a sua vida nas mãos dele. É quando um pecador como eu me arrependo. É quando alguém reconhece que está caminhando na direção errada e volta para os braços do Pai. Então a festa no céu, quando um pecador como eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Pai, obrigado por esta gota, por esta série, por estas pessoas. Abençoa-nos, transforma a nossa essência. Em nome de Jesus. Amém.